Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de recursos energéticos e na aula passada a gente acabou a aula com o Maurício falando da importância do uso das hidrelétricas como um vetor de conservação ambiental, né? E agora ele vai começar a falar sobre o etanol, a importância do etanol e a importância que o etanol tem não só como combustível, mas como presença no setor elétrico, ok? Então vamos lá começar o vídeo e a gente vai fazendo o mesmo esquema de ir pausando e conversando. Mas não é apenas em termos da hidrelétrica que esse país pode crescer. Tem uma outra fonte que é fundamental, que é uma planta, que é uma grande riqueza, que é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar parece estranho eu falar do setor elétrico, tá falando de cana-de-açúcar, mas é porque ela tem tudo a ver. É uma planta maravilhosa. A cana-de-açúcar é um terço do poder calorífico dela está no suco, né, que você faz o açúcar e faz o etanol. Um terço está no bagaço, que era visto como lixo, era um problema. Então tinha que se queimava em caldeiros de maneira ineficiente, porque aquilo era visto como uma dor de cabeça. E um terço é na palha e pontas, que era queimado antes no solo para o trabalhador ir cortar manualmente a cana para não ser mordido pelas cobras, etc. Ora, o que está se fazendo agora? O bagaço deixou de ser um problema e está mudando as caldeiras, o bagaço passou a ser uma fonte de renda, gerando energia, bioeletricidade. E daqui a pouco, as pontas e palhas que estão ficando no campo vão ser recolhidas também e vão aumentar essa geração de potencial de geração de bioeletricidade. Isso eu sei, aqui falando na CPFL, que é uma coisa que essa casa conhece muito bem. Eu estava olhando os dados, eu sei que a CPFL tem 6 usinas de biomassa em operação, tem outras 2 em construção, tem vários contratos bilaterais. É um exemplo, claro, né, de como, né, você pode, ao usar algo que era visto como um problema, como uma solução, né? O bagaço era visto como um problema, se virou, passou a ser solução, passou a ser uma fonte de renda e renda. Bom, pessoal, isso eu acho que é de conhecimento da maioria, né? Que as usinas, as produtoras de álcool, elas começaram a pegar o bagaço, né? E isso hoje existe um mercado de bagaço de cana. Algumas das empresas de cana conseguem gerar energia o ano inteiro, mesmo não tendo geração de bagaço o ano todo, porque elas acumulam bagaço, né? Se você for nas usinas produtoras de álcool hoje, você vai ver grandes pátios que ficam armazenando bagaço. E o que acontece? Como não são todas as refinarias aí o nome é refinaria, né? Usina de álcool que produzem energia elétrica, existe uma comercialização, né? Então, uma empresa que faz açúcar e álcool, mas não tem, por exemplo, dinheiro ou não quer investir em gerar energia elétrica, ela vende o seu bagaço para uma empresa que produz energia elétrica. Então, a gente tem um comércio hoje de bagaço de cana muito, muito interessante. E essas empresas guardam esse bagaço de cana e elas conseguem gerar energia quase que todo ano, porque na entre-safra, quando você não gera bagaço de cana, você não consegue gerar energia, porque você não tem o bagaço ali para gerar, você não tem o seu combustível, né? Mas com esse comércio aí que muitas empresas conseguem gerar, inclusive na entre-safra, com o bagaço de outras usinas. Tá? Então, o setor sucroalcooleiro ele passa a ter uma importância muito grande para o Brasil, né? A ideia na época, né, em 2010, 2011, era que em 2014, 2015, o Brasil tivesse praticamente 10 mil megawatts, né, 10 gigawatts de energia
de bagaço de cana. Em 2020 isso está maior ainda. Ou seja, a gente tem quase uma Itaipu aí gerando energia de bagaço de cana. Tá? Hoje, em 2020, a gente tem quase uma Itaipu gerando energia de bagaço de cana. A Itaipu inteira, né? Não só a parte Brasil, a parte de Itaipu inteira. Então, mais do que... Hoje a gente já tem mais do que uma usina de Belo Monte, que é uma usina, segunda, terceira maior usina do mundo, gerando energia em bagaço de cana hoje no Brasil. Então, e o que ele fala sobre pontas e palha, infelizmente ainda a gente tem um problema com pontas e palhas, eu já comentei isso anteriormente, mas vou relembrar. A última usina que eu visitei, inclusive foi com os alunos dessa matéria, aí um ano e meio, 2 anos atrás, que na verdade é uma usina de açúcar e álcool, mas ela é quase que uma empresa de energia hoje, né? Eles têm uma super usina termoelétrica lá, muito grande, uma sala de operação de geração de energia enorme, geram muita energia através de bagaço de cana, e eles diziam que infelizmente ainda pontas e palhas, ponta ainda consegue, né? Mas a palha, ela tem a lignina dela que dentro do processo de geração de energia, porque você põe fogo na palha ali, né, e tal, ela solta um produto que fica grudado dentro do sistema e é muito difícil de você limpar. Então tu vai tornando um processo menos eficiente com o passar dos anos. Então a palha ainda a gente tem um problema de queima, mas eu tenho certeza que eles vão resolver esse problema tecnologicamente aí nos próximos anos, o que vai fazer com que a gente consiga aumentar ainda mais a capacidade de produção de energia elétrica, né? E, como disse o Maurício aí, 1/3 do poder calorífico está no suco, 1/3 está no bagaço e 1/3 está na palha, né? E nas pontas. Então, se a gente conseguir aumentar aí mais uma quantidadezinha aí de energia que essas usinas geram, né? Dá aí 40% a mais, 50% a mais de capacidade de geração, né? Vamos supor que ela não tenha esse 1/3, mas que ela tenha metade disso de capacidade de geração, a gente consegue aí um ganho bastante grande na geração. E hoje é uma coisa super comum, muitas usinas têm, e é uma das coisas que eu falo, né? Eu lembro que eu conversei com um aluno uma vez, e é um aluno das primeiras turmas, ele não teve essa matéria que vocês estão tendo hoje, e conversando com ele trabalhava numa usina de açúcar e álcool, e era uma usina que tinha, uma empresa que tinha 3 usinas grandes, e duas delas geravam energia, uma não. E aí eu estava conversando com ele, né? Eu não sabia até que ele estava trabalhando exatamente nisso, e aí contando sobre a mudança do curso, eu falei que tinha essa matéria, aí ele falou, nossa, que legal, o que você dá nessa matéria, explica. Daí eu estava explicando, né, sobre a ideia dos leilões, leilão a -4, a -5, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, a gente já falou que são aqueles leilões que quando você tem a empresa ganha o leilão para construir uma usina hidrelétrica ou uma usina termoelétrica, a gente tem lá o A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-1. O que é esse A-, né? Se vocês forem ver, o A é o horizonte de inauguração da usina e o -1 é a quantidade de anos, né? Então, uma usina A-1, quando o cara ganha um leilão de uma usina A-1, ele tem 1 ano para entrar com aquela usina em operação. Então, normalmente, as leilões A-1 são usinas que já estão prontas, né? O cara ganha o leilão, então daqui a 1 ano ele vai assumir a operação dela. Então, por exemplo, para a construção de uma usina solar, que não é uma usina que demora muito tempo, a gente tem leilões A-2, A-3. Ou seja, o cara ganhou o leilão hoje, ele tem, por exemplo, no A-3, ele tem 3 anos para entrar com aquela usina em operação. A-6, ele tem 6 anos. A-5, né, que é o mais comum de usina hidrelétrica, ele tem 5 anos para construir a usina e pôr em operação. E eu estava contando para ele sobre isso e ele falou, nossa, tia, para mim ia ser muito bom eu ter aprendido um pouco disso, porque eu fui para o mercado e eu tomo conta da comercialização de energia, dos processos na ANEEL para poder gerar, para poder lançar na rede, etc. Não entendia como funcionava o sistema interligado, que eu expliquei para vocês na aula passada. Então ele falou, nossa, eu tive que aprender muita coisa na marra e foi difícil, porque é um assunto difícil. E realmente é um assunto difícil, né? É um assunto que tem muito detalhe.
E quando ele me disse isso, eu acabei ficando contente, né, com a ideia da criação dessa disciplina, para vocês entenderem minimamente como funciona o mercado. Porque é muito possível, né, que o setor sucroalcooleiro é um setor que emprega muito no Brasil, né, um setor grande, que em expansão e deve continuar em expansão. E aí, se você um dia for trabalhar numa usina de açúcar e álcool e o cara te passar o processo aí de trabalhar com anel, com os leilões de energia, minimamente você já vai ter um conhecimento disso, né? Então é importante que a gente estude isso, porque como as usinas de açúcar e álcool fazem isso, é comum a gente ter que o pessoal de meio ambiente assumir isso. Assim como é comum em empresas normais, o pessoal de meio ambiente assumir as contas de energia. E aí sim você fala, pô, eu vou pensar em virar um consumidor livre, em bandeira azul, bandeira verde, que são as bandeiras, as tarifas mais baratas, horário do dia. Então, minimamente, você vai entender como funciona o setor energético, o setor elétrico, para você pensar como é que você pode resolver o problema, ser mais eficiente, gastar menos dinheiro com energia, sem fazer muita alteração, né? Você sem mudar quase nada dentro da empresa, você consegue cair os custos energéticos. Então, é interessante. E essa parte de açúcar álcool, particularmente, é muito interessante, porque essas usinas, elas sempre têm um departamento de meio ambiente, porque, primeiro, que elas mexem diretamente com isso, né? Então, e aí, normalmente, quando ela gera energia, aí a gente vai precisar de pessoas que entendam um pouco do setor elétrico. E aí eu vou até colocar uma pergunta, né? No final do vídeo, a gente está chegando perto do final do vídeo, a gente vai entrar numa sessão de perguntas e nós não vamos ver todas. Se vocês tiverem curiosidade de assistir todas, é legal depois, mas aqui na aula nós não vamos ver todas não, e eu vou colocar uma especificamente para falar um pouquinho sobre isso. Então vamos continuar. Sustentável. Nós estamos planejando, no nosso plano decenal, nós consideramos que, para você ter uma ideia, em 2005 tinha 1.700 megawatts. Hoje, em 2011, nós já temos 5 vezes mais. Em 2014, nós vamos chegar já a 10 mil megawatts de capacidade instalada. Ou seja, lembrando, Belo Monte, que é a segunda maior usina em termos de capacidade do mundo, tem 11 mil megawatts. Nós estamos falando que teremos, antes de Belo Monte entrar em operação, em 2014, quase uma Belo Monte gerando bioeletricidade. É algo bastante expressivo. Mas não é só. O planejador não conta apenas com a biomassa. Eu digo, ser planejador em alguns países é uma dor de cabeça pela falta de possibilidades. Ser planejador no Brasil, a dor de cabeça é pelo embaraço do número de possibilidades, que é enorme. Né? Então, vou pegar a questão da energia eólica. A energia eólica, o potencial estimado de energia eólica é 143 mil megawatts. 143 mil megawatts, para você ter uma ideia, Itaipu tem 14 mil megawatts. Certo? Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, a primeira do Brasil. Então são 10 Itaipus. Mas esse potencial foi medido com torres a 50 metros de altura. Hoje os aerogeradores têm 100 metros de altura. A 100 metros de altura, esse potencial é ainda maior. E mais, graças ao processo de leilão que nós introduzimos com um novo modelo do setor elétrico, processo de competição, daí a importância da competição. A hidrelétrica, que nós estamos contratando a R$300 o megawatt-hora pelo sistema de tarifa incentivada, que é o sistema utilizado na Europa e Estados Unidos, nós estamos contratando hoje por 1/3 desse valor, R$100 o megawatt-hora. Eu fui convidado para fazer uma palestra, participar em Nova York de um debate. Bom, ele fala aí de uma coisa interessante, né, sobre, antes de ele entrar nessa palestra aí, do que foi feito, né, do sistema de leilões, e realmente isso é um sistema muito interessante. Hoje, a energia eólica, por exemplo, ela concorre de preço com as outras energias.
apesar dela ter um leilão separado de eólica, né? Você compra eólica como renovável separada, mas ela tem um preço muito bom. E por quê? Porque ela ganhou escala, como eu falei para vocês, né? Ganhou escala, ganhou competitividade no Brasil hoje. E o Brasil tem uma regra muito interessante do setor elétrico, que é a nacionalização. Então você tem que ter 80% de nacionalização. Ou seja, dentro de um equipamento de geração de energia eólica, 80% das coisas têm que ser fabricadas no país. Então você só pode importar 20%. Isso faz com que surja um mercado atrás disso enorme, porque isso é um mercado de empresas que fabricam peças para os fabricantes de turbina. Né? E aí, esses fabricantes de turbina, uma ou outra coisa tem que ser importado, e isso é uma garantia de mercado que os próprios países fazem, geradores de tecnologia, que tem partes que eles não abrem, né? A produção é feita fora para eles garantirem esse mercado de exportação para eles e importação para nós, né? Mais 80% de nacionalização, a gente consegue fazer com que muita coisa seja fabricada no Brasil. E na verdade não é nem só isso, né? É necessário você ter na parte de nacionalização, porque senão você não compete de preço, né? Uma turbina 100% importada com uma turbina que 80% das coisas são feitas no Brasil, a gente tem um preço dessa turbina feita no Brasil muito mais baixo. Então é claro que as pessoas vão comprar essa turbina mais barata, né? E como foi incentivado a geração eólica no Brasil desde 2005, né, mais ou menos, que começaram a incentivar, quer dizer, começaram a forçar a geração eólica no Brasil entrar, porque ela não tinha concorrência de preço, e aí o governo teve que, através da sua regulação, forçar a entrada, para quê? Para ela ganhar escala, e hoje está nessa escala de competitividade. Mas por que isso, Thiago? Porque a gente precisa de muitos tipos, a gente é um eólico gigante, como ele falou aí. A gente vai simplesmente ignorar isso porque a geração é cara? Não, a geração é cara porque não existe essa nacionalização, porque a turbina ainda é cara para você importar ela. Agora, se você produzir no Brasil, ela consegue ganhar preço e ficar num preço competitivo. Só como você faz isso? Precisa da regulação do governo, né? É por isso que é um sistema híbrido, como o Maurício fala, que é um sistema que a usina eólica, ela é particular, né? O governo faz o leilão, o cara ganha o leilão, e ele ganha o leilão, e ele ganha a autorização de construir a usina eólica e operar ela por 20 anos. Então, a usina ela é concedida para esse cara, então essa empresa vai ganhar dinheiro com a energia eólica. O que o governo faz é garantir que ele vai competir com outras usinas eólicas que foram construídas agora, que estão pagando ainda, né, a sua instalação. Mas daqui a pouco essa usina vai acabar o tempo de leilão, vai ser leiloada, o preço vai ser mais baixo ainda, porque esse cara nem vai ter que investir esse dinheiro. E hoje as novas usinas eólicas conseguem preços muito mais baixos da energia. Por quê? Porque nacionalizou, hoje você tem um mercado forte no Brasil de construção, de projeto de usina eólica, de construção de usina eólica, de fabricação de turbina. Então hoje existe um mercado hoje competitivo disso. E aí essa competição faz com que o preço caia, né? Que é o princípio liberal, né? O princípio liberal de competição. A competição é essa mão invisível do mercado, é isso, né? A competição por si só vai fazer o preço abaixar, né? É isso que vai acontecer. Por quê? Porque o cara vai... o cara que vai comprar, ele vai comprar de quem tiver o preço melhor, uma relação preço-qualidade mais satisfatória, né? Só que para isso ganhar escala, para ser possível essa competição, precisa de uma intervenção governamental, né? E é essa balança que é a balança mais bonita e mais interessante da gente fazer. É o governo regular bem para que isso possa se desenvolver no país. E foi o que aconteceu com a geração de energia eólica. E aí o Maurício agora ele vai começar a falar sobre uma palestra que ele estava dando nos Estados Unidos, sobre o nosso sistema, né? Ele fala aí do sistema europeu que comercializa energia eólica a R$300 o megawatt, e aqui no Brasil a gente comercializa 1/3 disso, né? E ele vai estar falando de uma palestra que ele vai estar falando sobre isso, e vai ter um cara falando sobre o sistema europeu, o sistema americano, e ele falando para investidores, e aí as pessoas falam, pô, mas você vai perder, porque as pessoas que estão na plateia
poderiam escolher quem que eles acharam o melhor esquema de venda de energia. E o pessoal fala, pô, mas você vai perder, porque aqui é todo mundo investidor, todo mundo com cabeça de mercado, e claro que o cara vai querer o sistema americano e europeu, porque é um sistema que dá muito mais dinheiro, né? Então ele vai contar essa história aí, depois eu volto para comentar. Por um debate no meio financeiro, com botar no palco eu representando os leilões e um europeu defendendo o sistema de tarifas incentivadas. E na plateia tinha uma opção de analista financeiro que podiam votar lá nas perguntas, apertavam botões, etc. E lá o mediador, eu falei dessa queda do preço, ele falou, poxa, mas você vai perder esse debate aqui, porque aqui só tem pessoal de financiadores, investidores, eles querem a tarifa mais alta, eles não querem preço mais baixo. O seu leilão deve ser um fracasso com esse preço. Eu falei, olha, no Brasil, a EPE, que qualifica a empresa para participar do leilão, tem todo ano 400 parques eólicos inscritos para participar do leilão. Se fosse, quando eu falei 400, o mediador falou, quanto? Eu falei, 400. E o cara olhando, eu falei, tem 400 parques, empreendedores, que disputam desesperadamente o direito de participar do leilão, porque para participar do leilão não é qualquer um que pode, não. Para participar do leilão tem que ter certificação de ventos, tem que ter licença prévia, tem que atestar o terreno, não é qualquer um que pode, tem que deixar 10% de garantia do investimento e tem 400 querendo participar. Não deve ser um mau negócio, só se tiver, porque eles estão bidando, mas não vão construir. Não vão construir, vão perder 10% do investimento que vai para o consumidor. Será que todos os empreendedores são todos loucos? Vão lá brincar de apertar o botão, assinar um contrato, deixar 10% do investimento de garantia e não vão construir? Vamos ver. Depois eu tive que sair cedo para voltar para o Brasil, mas depois me falaram que o pessoal lá que apontou que o melhor mecanismo de contratação é leilão. Acho que eu convenci a plateia na época, mesmo sendo banqueiros e pessoal do mercado financeiro e pessoal investidores. Bom, isso é bastante interessante, porque na verdade esse sistema de tarifas incentivadas que acontece ele é um sistema que ele é bom, mas a capacidade de oscilação dele é muito grande. E o sistema brasileiro, por ele ter essa intervenção, vamos dizer assim, de regulação estatal, ela garante que a sua empresa ela não vai ter prejuízo. E, ao contrário disso, ela consegue ser benéfica para todos os lados. E ela consegue garantir para o consumidor que ele vai ter o melhor preço de energia. Ou seja, vai ser um negócio onde o consumidor vai pagar menos, mas o investidor então vai ganhar menos. O investidor, não é que ele vai ganhar menos, ele vai ganhar uma quantidade de dinheiro, só que é certeza que ele vai ganhar. A chance dele perder dinheiro é nula. Então, o que acontece? Apesar de não ser um investimento de risco, né, um investimento de risco, você tem o risco alto de ganhar muito dinheiro, mas perder muito dinheiro. O sistema brasileiro não, é um sistema que você não tem risco. O dinheiro que você investiu, você certeza que vai ganhar dinheiro em cima dele. Né? O seu ganho pode ser menor do que o ganho que seria nos Estados Unidos. Só que lá você tem o risco de perder. Aqui não. Aqui você tem certeza que você vai ganhar. Por isso que existe essa disputa enorme das empresas querendo disputar o leilão. Ele falou que tem 400 pessoas querendo disputar o leilão. E às vezes você tem o quê? 30, 40 usinas. Então você tem 40 pessoas disputando, 40 vagas. 400 empresas disputando, 40 vagas. 360 vão perder. Mas o cara dá 10%. O cara fez um mapeamento de vento, tirou licença prévia. O cara chega com um projeto da usina, pronto, garante 10%. Fala, eu tenho dinheiro, eu vou construir a usina. Aí a ANEEL vai olhar todas as propostas e ver quais são as melhores. E mais do que isso, qual daquelas propostas dá o menor preço de tarifa para o consumidor. É isso que a ANEEL vai olhar. Quem está dando
vendendo a energia mais barata para o consumidor. E aquela energia que está no contrato é a energia que o cara tem que comercializar durante o período dele. É claro que vai ter aumentos e diminuições de energia, conforme a inflação, etc, etc. Mas o preço base de energia é o menor preço de tarifa para o consumidor. Então, se não fosse uma coisa atrativa, a gente não teria tanta gente concorrendo. E o que é a fase hoje do Brasil? É difícil a gente falar, eu sempre falo isso, porque isso vai da cabeça de governo, né? Mas essa é a diretriz, né, que o Maurício quis dizer quando ele construiu a EPE, que é assim, muda diretor, mas a empresa continua lá. Então, a ideia da empresa de pesquisa energética brasileira continua a mesma, que é o sistema de leilão. E qual que era a proposta dos planejamentos anteriores que foram feitos? Agora, o Brasil começar a investir em solar. Agora não, faz alguns anos, já aí, uns 4 anos, que o que o Brasil fez com a eólica, há 15 anos atrás, começar a fazer isso com o solar. Né? Então, o Brasil ficou 10 anos incentivando muito a eólica, eólica ganhou um preço bom, né? Isso ele está falando em 2011, a gente já estava com um preço bom de eólica, agora em 2020, mais ainda, hoje a eólica é 10% da geração de energia do Brasil, é uma quantidade enorme de geração de energia eólica, e o Brasil, que depois de 10 anos de incentivar muito a eólica, começou a incentivar a solar. E é o que a gente está hoje na fase de incentivar a solar, e aí começaram os primeiros leilões de parques solares. E o que vai acontecer com a solar? Vai começar a baixar muito. E eu vou dizer para vocês, a solar já entrou no leilão de 2019, ano passado, já teve empresa ganhando o preço de solar com o megawatt-hora a R$85. R$85 é mais baixo do que a gente paga em algumas usinas hidrelétricas. Então teve gente que ganhou o megawatt-hora leilão ano passado de solar a R$85. E esse preço vai cair nos próximos anos. Ou seja, é uma realidade a construção de usinas solares no Brasil. Agora tendo eólica, solar, biomassa, hidrelétrica, que forte, e termoelétrica, que sempre vai ter 10% da geração para garantir caso a gente tenha algum problema hídrico, a gente tem fontes de energia totalmente distintas. Se eu tenho uma crise hídrica, eu tenho outras fontes que conseguem segurar o sistema e conseguem segurar o sistema com um preço bom. Só que isso demora um tempo, né? Esse plano foi criado em 2003, começou a ser implementado em 2003, 2004, ou seja, a gente tem 17 anos desse plano. Né? Quando esse plano estiver aí maduro com seus 30 anos, mais ou menos, daqui uns 10 anos, que aqueles contratos de 1990, lá da era do Fernando Henrique e tal, do presidente Itamar, Collor, aqueles contratos mal feitos perderem já o seu prazo de validade, leiloados, se o governo mantiver a ideia, não voltar aquela ideia de passar esse valor do preço para o ágil, para o Tesouro Nacional, e mantiver a ideia do menor consumidor, a gente vai ver a tarifa do Brasil de energia ir para um patamar jamais visto na nossa história, né, lá para 2030, preços baixos, geração com 90% de geração aí quase renovável. Vai ser o país com mais geração renovável no mundo, vai ter 10% de geração aí, de capacidade instalada, tá? Não é nem de geração. A gente pode chegar no final do ano com quase 95%, 97% de geração renovável. Vai depender de como vai ser o ano, né? E a gente vai chegar lá com uma energia barata, renovável, e vai dar competitividade e vai incentivar, principalmente, empresas a virem para o país, tá? Então a gente tem que pensar que esse plano está sendo executado há apenas 17 anos, não é uma coisa antiga, né? E, infelizmente, quando a gente fala de setor elétrico, nós estamos falando de coisas que mudam do dia para o outro. É anos para você incentivar um setor e ele ganhar escala de competitividade, que foi aconteceu com a eólica, agora está acontecendo com o solar. Tem que esperar esses contratos da década de 90 terminarem para releiloarem eles a preço de menor tarifa, para a gente conseguir abaixar o preço da energia. E esses contratos foram feitos para 30 anos, então vai demorar isso para ser refeito, mas a gente vai ter. Eu garanto para vocês que em 10 anos a gente vai ter um setor elétrico mais forte, com energia mais barata e cada vez mais renovável, tá? Cada vez mais renovável.
Queria dizer mais. Junto com essa questão da eólica, está vindo as fábricas de aerogeradores. Nós temos cerca de 7 fábricas já instaladas no Brasil, isso pode aumentar. Algumas fábricas, como qualquer indústria nova, algumas fábricas não estão atendendo o nível de nacionalização, então foram penalizadas pelo BNDES, mas eu acho que algumas vão atingir, e se houver uma redução um pouco do número de fábricas, não é problema. Acho que o conteúdo nacional é muito importante, porque a gente quer gerar emprego no Brasil, criar demanda no Brasil. Bom, eu podia aqui passar por várias fontes, mas eu queria falar um pouquinho mais dessa questão do planejamento, falando também do planejamento da transmissão. Porque esse planejamento que a gente faz da geração é que a gente chama um planejamento indicativo. Quer dizer, o que decide o que vai entrar no leilão quer dizer, o que decide o que vai ser construído é o leilão, não é o planejador. O planejador, ele mapeia, mas é o leilão que define o que vai entrar. Já no caso da transmissão é diferente. A transmissão, o planejamento é determinativo. Por que é determinativo? Porque você, ao contrário da geração, que você pode ter várias fontes competindo, na transmissão você tem que ligar um ponto A a um ponto B. E aí é uma linha só, não tem sentido você ter várias linhas competindo, teria uma deseconomia. Então, a gente a EPE coordena os grupos que analisam essa questão quais linhas têm que ser construídas. Nós enviamos essas linhas para o Ministério, que as encaminha em ANEEL, e aí é feito o leilão e que define as linhas que vão ser transmitidas, construídas. Bom, pessoal, ele está falando aí da diferença, né? Quando a gente vai ter leilão, o que acontece, né? Como eu falei, vão para leilão muitas coisas, e aí sempre os menores preços que garantem. É claro que existem fatias específicas, então, tantos por cento no mínimo tem que ser de eólica, tantos por cento no mínimo tem que ser de solar, de tal, e de hidrelétrica, e isso vai variar um pouco, às vezes vai entrar um pouco mais de solar do que estava previsto e tal, porque tem competitividade de preço, diferente do caso da transmissão. A transmissão é o seguinte, é o sistema interligado que eu expliquei para vocês na última aula. Eu preciso interligar Belo Monte, porque Belo Monte está fora, né? Eu falo isso, que se em 2014 a gente tivesse Belo Monte pronta, a gente não teria chegado no preço do PLD que a gente chegou, que é aquela liquidação de diferença que eu falei para vocês. Jamais a gente teria chegado naquele preço de 800 e poucos reais no PLD. Por quê? Porque Belo Monte estava com muita água, Belo Monte ia gerar muita energia naquela época. Mas qual era o problema? O Belo Monte não estava interligado. As obras do leilão de transmissão estavam atrasadas. E Belo Monte ainda não estava interligado. Tudo bem que ela não estava pronta, mas ela também não estava interligada. Então, quando o governo cria, ele fala assim, você tem que interligar Belo Monte até tal lugar lá, que é onde já tem linha de transmissão. Você tem que ligar essa linha. E esse cara vai construir isso, e ele vai ganhar dinheiro, como eu falei para vocês, a gente paga a transmissão na nossa conta de energia. Ele vai ganhar esse dinheiro. Só que o que acontece? Todo o sistema linear, eu já falei isso aqui, como linha de esgoto, linha de água, linha de energia, é um sistema de monopólio natural. Não faz sentido você construir duas linhas, uma do lado da outra, para essa competir de preço com essa. Não faz nenhum sentido, né? Porque você vai gastar um baita dinheiro para construir uma linha, um baita dinheiro para construir a outra, para elas competirem de preço. Então isso é monopólio natural. E o valor que você paga para a transmissão é um valor estipulado. Então esse cara ele não simplesmente pode chegar e falar assim, não, agora não passa mais energia na minha linha. Não, porque o contrato dele, quando ele ganhou o leilão, já estava especificado. Quando o cara entra para concorrer àquele leilão, ele já sabe, ele fez a engenharia de custos dele, e ele sabe quanto que ele vai gastar, quanto que vai funcionar, e quanto que ele vai, se ele vai dar conta de construir, operar aquela linha de transmissão com aquele dinheiro que ele vai ganhar, porque ele já sabe quanto que ele vai ganhar de valor, tá? Então, é um outro sistema. Então, a gente leiloa usina para gerar energia,
leiloa rede para transmitir energia e leiloa distribuição, que é aí a empresa que vai fazer essa função parecida com a transmissão, né, só que dentro da cidade, e vai atender a sua casa. Só que esse cara que vai atender a sua casa, assim como o cara que faz transmissão, ele vai ter que ter qualidade no serviço. Se cair uma linha de alta transmissão, a empresa que está fazendo, que ganhou o leilão de transmissão, tem que ter uma super... para ir lá e consertar, né? E a gente está falando de problemas em linha de transmissão alta, você tem que vir de helicóptero, super problema. Normalmente cai energia, porque é no meio de temporal, então o cara tem que ir lá construir, refazer a linha. É um negócio que dá bastante trabalho, e é por isso que esse setor também tem que ganhar um dinheiro razoável, porque ele tem que manter uma equipe, né? Ele tem que manter uma equipe, uma estrutura para consertar isso, que é uma estrutura difícil de se manter, né? É interessante que esse trabalho é um trabalho que é feito com a participação de várias empresas, tá? No país, que compõem os grupos de trabalho coordenados pela EPE. Qual é a situação hoje, passados aí mais de 5 anos, 6 anos da introdução do modelo? Desde 2005 já foram realizados, se eu não me engano, 22 leilões de energia nova. Nesse período, foram contratados 47 mil megawatts. Quer dizer, para se ter uma ideia, 47, a gente falou que precisa de cerca de 60 mil para os próximos 10 anos. Nós contratamos mais ou menos... já temos mais de 70%, mais de 75% que a gente precisa para os próximos 10 anos já contratado. Isso é a importância da questão do planejamento. Porque o Brasil crescer 5% ao ano, nós já temos contratado mais de 75% que a gente precisa para atender esse crescimento. E algo interessante, 74% disso que vai atender a esse crescimento são de fontes renováveis. Então, isso mostra... às vezes as pessoas começam a me perguntar: o que você acha, qual é a situação do ano que vem? Eu falo, olha, eu como planejador, o ano que vem para mim já é passado. Hoje eu estou em 2015. Para mim, ano passado não ano que vem já passou, o ano seguinte já passou. Por quê? Porque eu estou preocupado com o suprimento de energia de 2015 em diante, que é onde o planejador tem espaço para atuar. Se eu tivesse preocupado com o ano que vem, a situação estaria ruim, porque para o ano que vem muito pouca coisa pode ser feita. O que pode ser feito é para que daqui a 4, 5 anos adiante. E é nesse horizonte que o planejador tem que pensar. Ele tem que pensar o país do futuro, não o de agora, né? O de agora é a questão do operador. Esse está preocupado com o momento atual. Então, assim, para tentar aqui concluir a nossa e abrir espaço para perguntas, eu queria dizer que o planejamento, nós temos hoje no Brasil um modelo que tenta combinar mercado com planejamento. E isso tem funcionado muito bem. Eu diria até que é esse planejamento que garante que o mercado funcione de maneira adequada. E que é esse planejamento também que permite e garante que daqui a 10 anos o Brasil vai continuar com uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, que nos permite ter orgulho, né? Sabemos que o Brasil, hoje, quase 90% da nossa geração de energia elétrica vem de fontes renováveis, enquanto no mundo apenas 20% são de fontes renováveis, menos de 20% são de fontes renováveis.
A principal fonte que abastece o mundo, cerca de 40% do suprimento de energia elétrica do mundo, vem do carvão. O Brasil, o carvão atende cerca de 1% da geração de energia elétrica. Justamente o planejamento que é feito das hidrelétricas, eólicas, biomassa, etc., e eventualmente usinas a gás, que também serão importantes, é que permite a gente garantir que a gente vai continuar com segurança e abastecer o país e com uma matriz bastante limpa. Obrigado. Bom, pessoal, então ele encerra aí falando sobre isso, que é o que eu já havia falado para vocês, né, agora há pouco, que nós vamos ter uma matriz limpa, sim, e uma matriz segura e com um preço bom de energia. Um preço competitivo, um preço que vai atrair indústrias, isso daqui a alguns anos no Brasil, com certeza. Só que isso é um trabalho de anos, né? Ele falou, eu falei que os trabalhos começaram em 2003, 2004, ele fala que 2005, então na verdade a gente tem 15 anos só do modelo, do novo modelo. E esse novo modelo, eu acho que em 2025 a gente já vai estar com os preços de energia nova num valor muito bom, e a partir de 2030, conforme forem acabando esses contratos que foram feitos sem preço, sem estabelecer teto de preço do setor, ainda mais vai melhorar ainda mais o preço e o custo da produção de energia. Certo? Eu vou só colocar aqui na pergunta que eu acho que é uma pergunta que vale a pena a gente discutir um pouquinho só. Tomás Queiroz, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo. E ao parabenizá-lo, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais do setor elétrico. Um setor que, ao longo dos anos, foi muito bem planejado, talvez com exceção desse lapso ocorrido no final dos anos 90, que todos nós sabemos que você apontou muito bem. Fico feliz de saber também que o setor está nas mãos de profissionais com qualificações técnicas e morais para conduzir esse trabalho essencial à sociedade brasileira. Eu gostaria de pular do outro lado do medidor. Quase que eu cometo um agafe aqui e digo, do lado do consumidor. O Nelson, se estivesse aqui, ia me puxar a orelha. Mas do lado do cliente ou do cidadão, e gostaria que você abordasse como o planejamento tratará ou trata a questão da eficiência energética, da orientação ao cliente, sobretudo porque, ao visitar algumas indústrias intensivas de energia, de pequeno e médio porte, as grandes não, elas se defendem. Pude perceber uma ignorância total em termos técnicos, uma deficiência muito forte no campo da tecnologia, incorporação de tecnologias novas, tratamentos térmicos principalmente. E mais do que isso eu percebi, uma deficiência extraordinária de conhecimento e de qualificação de mão de obra. Esse país deve planejar o seu futuro olhando a qualificação dos seus agentes, tanto quanto o setor elétrico tem planejado, e muito bem, a oferta de energia. Então, eu gostaria que você abordasse essa questão, ou de que maneira ela é tratada no processo de planejamento. Obrigado e, mais uma vez, meus cumprimentos. Obrigado pelas gentis palavras. Olha, no setor de planejamento, nós tentamos ver qual é o potencial que a gente chama de mercado, quer dizer, que dá conservação de energia. Porque a gente pode dividir
o potencial de eficiência em 3 categorias: potencial técnico, potencial econômico, potencial de mercado. Potencial técnico é aquele que, se eu adotar a melhor tecnologia, mais eficiente em todos os lugares, o quanto eu consigo de economia. Esse potencial geralmente é muito grande, mas parte dele não é viável economicamente. O potencial econômico é aquele que dá retorno. Mas se a gente for ver, o que dá retorno, tem muita coisa que dá retorno em termos de eficiência e não é implantada. É uma parte um subconjunto do potencial econômico que é implantado, que a gente define como potencial de mercado. Por que isso? Porque existe uma série de barreiras que fazem que, eventualmente, esse potencial não se expanda, né? Por exemplo, como você bem mencionou, tem empresas de grande porte. A conta de energias eletrointensivas é tão grande que ele tem equipes de primeiro nível para fazer economia. É o business dele fazer economia de energia. Então, ele tem processos muito eficientes. Agora, a empresa... Bom, só para fazer um gancho aí, então ele pergunta sobre o que ele acha do mercado de pessoas que vão prestar serviço na área de orientar as empresas sobre eficiência energética e eficiência financeira da energia, que é um grande problema. A gente tem poucos profissionais que entendem do setor elétrico. O setor elétrico, essa é uma disciplina introdutória, tá, pessoal? Eu mostro para vocês o tema, só que existe um universo por trás disso, muita coisa nem eu sei. Eu estudei algumas partes mais a fundo, outras a menos, mas é um universo do setor elétrico aí por trás que é uma coisa complicada. Mas assim, mesmo saber esse pouco que eu passei para vocês, que eu estou passando nessa disciplina para vocês, já é muito perto do que a maioria das pessoas entendem. As pessoas basicamente não entendem, elas só entendem que clica no botão, acende a luz, apaga, e quando falta energia, que aí vai ser o problema, que ele vai ligar no distribuidor, mas ele não faz a menor ideia da complexidade que existe de preço, de leilão, de não sei o que, de tudo isso que está por trás. Então não faz ideia de como eu posso melhorar isso. E quando ele fala que para muitas empresas o business dela é fazer a gestão da energia, é porque para muita empresa o maior gasto, o maior custo que ela tem quando ela fecha o final do mês, né? Sabe você lá na sua casa, quando você fecha as continhas de final do mês, a mais alta é energia. Para muita empresa é energia. Para todas, quase todas as empresas no mundo, são 3 os grandes gastos: recursos humanos, energia e matéria-prima, material para produzir, né, coisas desse tipo. E aí ela vai variar entre essas 3 aqui, quais são os mais caros. Mas a energia está sempre ali no top 3 de gasto de todas as empresas. Então, para aquelas que gastam muita energia, como é o maior gasto, o cara tem uma equipe debruçada em cima daquilo lá, vendo como é que a gente pode fazer para aquela energia ficar mais barata, ou para a gente consumir menos energia, para dar um jeito de resolver isso, porque cada 1% que eu reduzo no consumo de energia da minha empresa, eu tenho um ganho financeiro absurdo no final do ano. Tá? Então é isso que ele fala, que as grandes empresas já têm isso. Mas o problema não são as grandes empresas, né? Porque essas grandes empresas, como ele falou, elas se defendem e existe um mercado. Só que hoje, por conta de tudo isso que está acontecendo no Brasil, existe esse mercado para as pequenas e médias. Hoje já existem muitas empresas de consultoria sobre esse assunto, né? Que são as empresas de comercialização, de energia e tal, que essas empresas, eles ajudam essas pequenas e médias empresas a enxugar a sua conta no final do mês. Que ainda, é o que eu falo, que em 2030 essa conta vai ficar menor ainda e vai ser ainda mais atrativo você ter uma empresa, mesmo que ela gaste muita energia. Por quê? Porque o custo da energia vai ser barato ainda, tá? Então existe esse mercado para pessoas que entendem um pouco de energia, seja dentro das empresas, seja dando consultoria nesse assunto, né? E aí é o que eu falei para vocês, muitas vezes vai cair na mão de vocês aí como funcionários uma conta, o que eu digo, a conta de energia da empresa é realmente a conta que ela paga de energia, né? Então, você vai tomar conta da questão energética da empresa. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso contratar? O que eu não posso? Então, basicamente, hoje, a ideia é dar uma base para vocês sobre como funciona o setor de energia no Brasil, porque se cair isso na mão de vocês, falam, opa, eu já conheço mais ou menos como é que funciona, vou me inteirar um pouquinho mais da especificidade da empresa que você vai estar. Aí vai ter especificidades aí que você vai ter que tratar dentro do seu processo, tá?
Continua. De médio porte, às vezes o dono daquela empresa, ele não tem outras prioridades, ele está preocupado com capital de giro, ele está preocupado com os seus funcionários, a rotatividade da mão de obra, etc. E ele às vezes até pode saber que se ele mudar aquele forno ou aquele equipamento para um outro mais eficiente, ele teria uma economia, mas ele não acha que aquilo, no total do seu negócio, não é tão relevante. E ele deixa aquilo de lado. Então, aquilo, mesmo sendo economicamente rentável, ele ignora. E para ele seria um ganho, e para o país seria um ganho maior se todos os empreendedores adotassem. No meu planejamento, eu não posso usar o econômico, porque eu tenho que olhar o que realmente eu acho que tem condição de acontecer. Mas, como governo, eu tenho obrigação de lutar que esse econômico se realize, que mais e mais o potencial de mercado econômico seja o mesmo, quer dizer, que as pessoas, os empreendedores, os agentes que podem trocar o equipamento menos eficiente por um mais, mas não estão dando a prioridade, façam. Existe nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também, mas aqui não tem muito, não desenvolveu tanto, empreendedores que chamam ESCOs, né? Energy Service Companies, que são empresários que viram isso, falaram, olha, tem jeito de ganhar dinheiro promovendo a eficiência elétrica. O que eles fazem? Eles vão na empresa do cidadão e falam, veem que fazem uma análise energética e falam, olha, trocando tal equipamento, trocando outro, eu sei que você vai economizar energia. Eu vou fazer esse investimento aí e você vai me pagar com a sua economia na conta de luz. E tem muita gente que na Europa que ganha dinheiro, firmas que ganham dinheiro com isso. Estados Unidos também. Quem está ali na empresa é o maior. Nisso fica até meio, poxa, vou ganhar aqui, vou fazer tudo aqui, não faço nada ainda. E no final das contas vou ter, alguns anos depois de pago o empreendedor, vou ter uma economia na conta. Mas acabam fazendo isso. O BNDES tem uma linha de financiamento para isso, mas eu devo confessar, não é uma coisa que cresceu. Eu, quando estava na universidade, dei uma consultoria para um programa que usava isso, fazer cursos para treinar técnicos para irem nas empresas, apontar, essas pequenas e médias, apontar o potencial de conservação. Eu acho que tem muitas coisas que tem que fazer mais, sabe? Eu acho que a gente é um filão que deve ser explorado. Eu acho que a eficiência energética, qualquer país, a primeira coisa que tem que fazer é tentar buscar aumentar a eficiência, porque geralmente o custo, o menor custo é do megawatt poupado, é muito mais barato poupar um megawatt do que gerar um megawatt, e sem dúvida alguma, o único megawatt que não tem impacto ambiental nenhuma é o poupado, né? Então, agora, tem várias iniciativas, Procel, outras iniciativas, né? Mas eu acho que a gente sempre pode fazer mais, né? Eu acho que tem espaço para se fazer mais. Bom, então a gente termina o vídeo aí a entrevista do Maurício, e tem outras, pode ver aí, vai ter várias outras perguntas, se vocês quiserem acompanhar, tem algumas perguntas muito mais técnicas e tal, mas que de repente é interesse de vocês, e se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Mas a gente fica com essa mensagem final aí, que o Maurício falou, que é uma mensagem muito interessante. O menor impacto ambiental e o megawatt-hora mais barato é o poupado, ou seja, a eficiência energética ainda é e ainda vai ser para a gente uma batalha, né? E para o mundo inteiro vai ser uma batalha. Então, não só reduzir o custo da energia, mas principalmente aumentar o uso da energia, tá? Então, o megawatt poupado é o mais barato e ambientalmente é o melhor, certo? Aula que vem, nós vamos falar sobre alguns outros assuntos específicos. Pessoal, eu peço encarecidamente que vocês assistam os vídeos,
se ficou alguma dúvida, que assim, a gente vai gravando as aulas, vai falando, às vezes eu acho que eu falei uma coisa, na verdade eu não falei, então assim, se ficou alguma lacuna, você fala, pô, tia, você comentou tal coisa, lá no vídeo você falou que ia falar mais pra frente e não falou, realmente eu posso ter esquecido de falar. Me cobrem, que aí eu gravo um vídeo explicando pra vocês, ok? Muito obrigado, pessoal, até o próximo encontro.